Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui com o desenvolvimento da nossa aplicação e hoje eu quero mostrar o fluxo no caso a finalização, desse fluxo de atualização dos dados do usuário, mudança de nome e mudança de senha, tá? Vocês já vão ver que já está atualizado. Tem também essa atualização no Figma, eu já coloquei aqui também, caso vocês queiram acompanhar aqui pela tela do Figma. Tem algumas regrinhas aqui, que aparece e tudo mais. Uma vez que eu concluo, essa parte inicial de configuração e definição das regras, de como deve aparecer, de o que deve funcionar, eu tenho que fazer aquela atualização nas Cloud Functions, que a gente viu lá nos vídeos relacionados à criação de usuário. Então eu tive que criar de novo essa função aqui, esse projeto aqui do Firebase Cloud Functions. É a mesma coisa que vocês viram lá naquele vídeo. A única diferença é que tem uma função a mais, que é o Update Username. Vocês vão ver que ela é do Cloud Functions, tá? Quando eu chamar o Update Username, uma função aqui da integração do Flutter do Cloud Functions, eu vou executar esse pedaço de código aqui, que na verdade é uma atualização lá do Hasura. Então, se eu atualizo o nome do usuário aqui, eu tenho que atualizar esse nome no Firebase e eu tenho que notificar o Hasura dessa atualização. Então, se acontecer alguma coisa no Hasura, por exemplo, que é essa parte aqui de chamar a atualização do Hasura, ele vai me notificar aqui e vai lançar uma exceção. Essa exceção eu tenho que tratar aqui na aplicação, no cliente. Quando eu fizer essa atualização, eu tenho as atualizações aqui na tela e a atualização lá no Hasura. Para que servem essas atualizações? Primeiro, para eu, obviamente, mudar aqui na tela, para mim, para o usuário que está vendo a tela. E no Hasura é porque eu preciso alterar os dados desse usuário que estão lá no meu banco de dados. Então eu uso, é por esse motivo que eu uso essa requisição aqui, dessa mutation. Fechou? Um outro ponto que eu atualizei nesse app foi a própria funcionalidade do Profile e o serviço que eu estou utilizando para gerenciar essas alterações. Nesse caso, é o User Data Service, tá? Então, eu tenho aqui, Update Username, Update Password e User Data. Com isso, eu preciso implementar essas atualizações, Então, tá aqui essas implementações, Então, tem aqui, Get User Data, Update Password, Update Username. E esse aqui é o User Data que tá lá, Para começar, esse User Data, ele é uma variável, uma variável particular aqui desse arquivo. E vocês vão ver que essa variável, ela sofre alterações, Ela é uma variável mutável. Ela sofre alterações nesse fluxo do Update Username. Nesse caso aqui, eu recebo uma nova informação dela. E eu também atualizo ela aqui no Get User Data, que na verdade é aqui que eu faço essa atualização. Quando eu pego os dados desse usuário, eu preciso atualizar essas informações para aquele getter funcionar. Então, teoricamente, aquele getter serve para eu verificar se o usuário existe ou não. Aí entra aquela lógica lá da home e tanto a lógica aqui do profile que eu mostrei mais cedo. Agora, uma vez que eu tenho essa informação atualizada, eu uso essa função aqui, por exemplo, no Update Username, eu chamo aquela função, aquela Cloud Function, espero se ela deu sucesso ou não. Se retornar erro, eu já lanço a exceção, que houve uma atualização de erro. Deixa eu só ver se está implementado esse erro aqui. Acho que não. Então, nesse caso aqui não é Update Error, é Update Username. Deixa eu só ver se está certo aqui, Update Username. E nesse caso aqui também, tá, certinho. E agora o Update Password, Deixa eu só colocar aqui o Update Password. Aqui não precisa. E aqui já tem, Beleza, só aqui que faltava. O que acontece aqui? Se der alguma exceção aqui, eu já lanço aqui. Eu chamo essa função que é do Firebase Auth, que é baseada em atualização dos dados do usuário.
e também chama essa função que serve para eu atualizar os dados a nível local, né, que é o reload. Então ele chama essa função, ele se comunica com o back-end do Firebase e atualiza os dados a nível de aplicação, beleza? Enquanto eu estou rodando. Como se fosse uma atualização das instâncias de objetos do tipo user, tá? Mesma coisa aqui, eu faço essa chamada do auth_user depois, que é justamente para eu verificar se esse usuário existe ou não. E já é a versão atualizada, né? Teoricamente, quando eu faço isso aqui, ele já está atualizado. Então, eu posso pegar esse cara e verifico. Se ele for nulo, significa que eu não encontrei esse usuário e lanço exceção. Se ele não for nulo, eu vou atribuir para aquela variável do user model, que atualiza, que por consequência atualiza quando eu chamo aquele getter do user data. Fechou? E as exceções, né? Tem o caso de exceção do Firebase Auth, tem o caso de exceção do Firebase Functions e tem o caso padrão de exceção do User Data Exception. Todos eles lançam, no final das contas, eles retornam, né, o data result do tipo User Data Exception. Fechou? Agora, o fluxo de atualizar senha segue o mesmo padrão, porém ele não utiliza a integração com Cloud Functions, porque a gente não precisa, né? A gente não está salvando esses dados de senha no Firebase, ou no Hasura. A gente tem apenas a atualização para o Firebase. Então a gente pode usar da mesma maneira a proposta aqui da integração com o Firebase Auth, que é chamar o usuário atual, se tiver nulo a gente lança exceção, atualiza a senha e faz o reload, beleza? Caso sucesso, retorna ok, se não, retorna falha. Perfeito. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, tudo certo, todos os dados, todos os casos bem tratados nesse contexto aqui. Próximo passo agora é atualizar quem consome, né, esses dados, que nesse caso, por exemplo, no update username é o controller, né, profile controller. A gente chama essa função aqui, que é chamada pela tela, né, pela view. A gente faz um loading, atualiza, que chama o update lá do service, espera o resultado e atualiza os dados aqui com base nesse estado, né? Pode ser estado de erro ou pode ser estado de sucesso. Vejam que eu atualizei o profile state success, eu tirei aqui o required, porque até então a gente estava trabalhando com a ideia de que todo tempo teria esses dados, né? E agora pode ser que não tenha, então eu atualizei ele aqui. O que significa? Que agora eu posso verificar de uma maneira mais simplificada esses dados que vêm no caso de sucesso. Eu posso inclusive trabalhar com essa ideia, né, de se tiver esses dados eu faço isso, se não eu faço outra coisa. E isso vai causar justamente uma situação aqui que é esse show update name message. Porque vejam o seguinte, nesse caso aqui, ó, ele é uma variável que é consumida por esse getter aqui, ó, e ele tem essa variável e mais o estado de sucesso. Então, se isso acontecer, né, se isso for verdadeiro e isso também, eu posso mostrar mensagem de atualização de dados do usuário. Mesma coisa para o dado de senha, ok? Que aconteceu com sucesso. Outros casos, outros getters e setters que eu coloquei, né, variáveis, métodos que funcionam como setters, foram esses casos aqui, ó. Verificar se está na tela de change name, verificar se está na tela, né, eu coloquei tela entre aspas, mas é exatamente um widget que eu reconstruo na tela aqui, ó. Eu coloco change name, eu saio do anterior, vou para esse, permanece na mesma tela, ok? E esse efeito eu vou já mostrar como que acontece. Uma vez que eu tenho esses dados, eu atualizo a mensagem, atualizo o tapped, defino que eu posso salvar ou não. O que é esse toggle button tap? É esse cara aqui, ó. Eu não consigo clicar em save, porém se eu tenho alguma coisa válida aqui, ele já permite que eu clique no save, tá? E se ele não for válido, ele já mostra aqui o erro e não permite que eu salve. Fechou? Mesmo caso para senha. A senha ela tem basicamente o mesmo processo e ele mostra no final a mensagem. Agora a gente pode ir para a tela, né? Como isso é consumido na tela, na page. Então a gente tem state padrão, a gente tem o init state. Esse init state
vai chamar aquele getUserData para mostrar, igual a gente viu no vídeo anterior, e a gente tem um listener aqui que vai ficar ouvindo essas mudanças, né? Nesse caso aqui, eu tenho algumas situações que podem surgir. Então, se esse estado for estado de erro, né? E eu verifico aqui se esse realf é required, né? Se é necessário fazer login, porque tem esse caso de realf e tem o caso de mostrar na tela. O caso de realf é quando acontece erro e o caso de mostrar na tela a mensagem é quando acontece o sucesso. Vocês vão ver que eu adicionei bem aqui nos casos de erro, né? O realf required. E eu mostro uma mensagem aqui que está vindo lá de fora. Então é essa situação que é justamente por causa desse cara aqui, ó. Então, se esse cara aparecer, eu vou mandar ele para o login, lá para a tela inicial. Se não for um caso de reautenticação, né, de login, eu posso passar para o próximo tipo de erro, né, que é justamente um erro relacionado a mensagens genéricas aqui que podem aparecer durante a atualização do nome ou da senha. Então, se acontecer esses casos de erro, ele vai mostrar sei lá, se não tiver internet, por exemplo. Se eu desativar a internet aqui e tentar alterar o nome, eu vou colocar aqui Caio 2. Eu vou tentar alterar o nome, ele vai lançar uma exceção. Para onde que ele veio? Não sei. Vou ver o que ele vai fazer. Ó. Não foi possível pegar os dados do usuário no momento. Tente novamente mais tarde. Ele está vindo, deixa eu só ver para onde que ele está vindo nesse caso de atualização do nome, né? Aqui, aqui, aqui ou aqui. Vou tentar novamente, Caio 2. Ele está vindo aqui no Functions Exception. Ele está mostrando o Unavailable. Ó. Então eu posso verificar esse caso aqui do username. E aí ele retorna essa mensagem. Não foi possível pegar os dados do usuário nesse momento. Posso até atualizar essa mensagem do Unavailable. Posso colocar update user data. Então, se eu colocar aqui, ele vai mandar para lá essa mensagem, né? Não foi possível atualizar os dados no print novamente mais tarde. Então, pode ser relacionado com conexão ou algo nesse sentido, tá? Quando não está disponível o serviço. Vamos ver aqui o que mais que tem para eu atualizar para tela, né? Tem esse caso aqui e tem esse caso de sucesso, que é quando eu atualizo com sucesso, ele mostra aquele balãozinho, o toast verde, né? Então tá aqui, o nome atualizado com sucesso ou senha atualizada com sucesso. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, além disso, né, que a gente já viu em outros vídeos e tudo mais, é um processo de atualização ou definição, parametrização de bibliotecas. Vocês vão ver que tem esse nome parte aqui, ó, e tem um arquivo que está apontando que faz parte dessa biblioteca. No caso, profile.dart é considerado uma biblioteca. E quando a gente está tratando de outros arquivos que fazem parte da mesma biblioteca, como se fosse um arquivo grandão, né, todos fazendo parte do mesmo lugar, a gente usa essa diretriz aqui chamada parte. E no arquivo que você for fazer, você usa o part of, ok? O que seria isso? Quando você tem os dados, muitas informações num arquivo, é ideal que você separe essas informações para o seu arquivo ficar mais legível, né? No caso, esse arquivo aqui ele tem 244 linhas. Porém, se eu for contar com os arquivos que fazem parte, você vai ver que eu vou ter que adicionar mais 105 e aqui mais 107. Então, vai ser um arquivo maior. E para que eu usei isso? Para separar esses widgets aqui, ó. Change name é um widget e o change password é outro widget. Eles basicamente fazem a mesma coisa, né? Só que eu separei eles com essas informações. Ambos precisam do Profile Controller para funcionar. O restante acontece tudo internamente, né? O Editing Controller, Focus Node, a validação do formulário, tudo acontece aqui dentro. E vejam que essas classes, ó, elas são parte daquele arquivo, né? Se eu quisesse deixar mais particular ainda, para que esses widgets, por exemplo, não fossem utilizados por outras bibliotecas, eu poderia simplesmente
colocar um underline aqui na frente dessa classe. Mesma coisa aqui, colocaria um underline na frente dessa classe. E com isso, essas bibliotecas, digamos assim, essas classes, elas não seriam mais acessíveis de fora. Tanto que ele sugere aqui, ó, que nem precisa mais ter isso aqui, porque não vai ser necessário, né? Mas eu posso passar aqui essa informação também. Se eu quiser identificar, né, esse widget, eu posso passar ele bem aqui, ó. Inclusive, vou colocar um aqui. Posso colocar um unique key ou até mesmo um value key, né? Value key do tipo... vou colocar aqui change password. Vou colocar change password. Posso colocar aqui. Então tá aqui especificamente essa informação dele. E no caso do profile, eu vou colocar aqui, ele não tem aqui. Ele não tem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui dele. Super key. Deixa eu ir lá nele. Coloco aqui dele aqui. Aqui dele aqui é legal. Pronto, tá aqui. Tudo salvo. Agora eu estou utilizando, né, as chaves dele. Caso eu queira encontrar esse objeto na árvore de widget, sei lá, para fins de teste ou algo nesse sentido, sabe? Então fica assim também. E vejam que aqui que a lógica não é uma lógica muito legal, não é uma lógica muito bonita, não é uma lógica muito legível, mas é uma lógica que funciona porque a gente precisa aqui, ó. Deixa eu reiniciar aqui que eu atualizei ele, né? Atualizei o nome da classe lá. Bom, para que serve, qual que é a proposta disso aqui, né? Se vocês forem observar. Eu vou verificar se o show change name é verdadeiro, que seria esse cara aqui. Se não, eu verifico se tem o password. Se não, aí eu mostro o padrão. Então o padrão é essa coluna que tem esses botões. E aí quando eu clico aqui, que no caso é no botão do change name, né? Na parte aqui da tela tem esses botões que eu tinha criado. E cada onPressed dele, digamos assim, nesse caso aqui, ó, ele faz a alteração lá, onChangeNameTap. Eu atualizo essa variável que está sendo consumida por esse getter, por exemplo. Aí ele vai rebuildar a tela e vai mostrar aquele widget. Mesma coisa para password, certo? E aí eu faço justamente essas mudanças. Uma outra coisa que eu queria mostrar também que fez parte desse processo e que ainda está em implementação, né? Que eu parei para perceber com mais atenção, é justamente como a gente utiliza as nossas funções ou os nossos métodos particulares. Vocês vão ver no projeto, existem algumas classes que não estão nesse padrão aqui, ó, que é com a variável final, a variável particular aqui da injeção que a gente utiliza. Nesse caso, a injeção que a gente vai utilizar é o user data service. Então, se eu estiver acessando em qualquer lugar o profile controller, nesse caso eu vou utilizar aqui, sei lá, profile page, eu não consigo, nesse contexto, fazer o user data service, por exemplo. Não aparece para mim. Ele está inacessível. Agora, tem outros lugares, por exemplo, acho que no sign-in deve ter. Ó, esse exemplo aqui, ó. Se eu vier aqui no sign-in controller, na página, e sei lá, no init state, sign-in controller, eu consigo acessar o auth service e o security storage. O que não deveria, né? Porque eu deveria estar utilizando os métodos do controller ou então as funcionalidades do controller que deveriam, ficar responsáveis por essa parte de acesso, né, a esses serviços. Eu não deveria ter acesso a esses caras lá na minha tela, certo? Então, para isso, eu uso esse padrão. Coloco o underline aqui na frente. Vocês vão ver que ele já altera aqui, né, o linter, né, o meu fixer, ele já altera aqui, mas teoricamente seria isso. Você alterar a privacidade da sua injeção, depois alterar aqui o construtor, colocar query ou opcional, né, o tipo e o nome, e depois da criação da instância do objeto, você faz a atribuição dos valores
que estão vindo por parâmetro. No caso, você está atribuindo essa variável com essa informação aqui. Fechou? Isso serve para todos os casos, tá? Em que a gente não tem esse padrão. Então, se a gente for olhar, o Sign-in Controller não tem, acho que o Sign-up Controller também não tem, porque de fato a gente não precisa desses acessos, né? Então, a gente pode deixar isso tudo particular. Se vocês forem observar aqui, por exemplo, na Home Controller, deixa eu só ver aqui, Home Controller também está dessa mesma forma. Posso colocar tudo particular. E aqui vocês vão ver que eu acesso o user data, mas eu devo acessar ele através do meu controller, não diretamente no user service, tá? Então fica essa última dica aí para vocês relacionada a esse padrão, né, de acesso, de design de código relacionado à privacidade das funcionalidades, das classes das injeções de dependência. Beleza? Com isso a gente conclui esse vídeo com as atualizações da tela de login. Olha que louco, já surgiu uma exceção aqui, bora ver o que aconteceu. Ó. O tipo null não é o subtipo do user data service. O que está acontecendo? Deixa eu ver o que ele está falando aqui. Bora ver qual que é o erro. User data service. Initial state. Acho que é porque eu atualizei o... Deixa eu fazer aqui. É porque a gente pega os erros no início, né? Deixa eu ver aqui. Voltei. Atualizar para Caio. 2. Internal error. É claro, né? Não tem internet. Por isso que tava dando esse erro. Deixa eu... Caio 2. Acho que agora vai. Caio 2. Atualizado com sucesso. E aqui. Tem um último detalhe que eu esqueci, mas agora eu lembrei, que é quando eu quero alterar a senha, não mostrei, né? Mas quando eu quero alterar a senha, vou alterar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, CDE. Ele vai me dar eu acho que ele vai me dar um erro, ó. Ele vai me dar esse erro aqui, ó. Que é um erro de segurança do Firebase. Que a proposta é, quando você precisar alterar a senha no app, né, na integração do Firebase Alpha, você deve fazer isso após fazer login recentemente. Então tem essa diretriz lá no Firebase. Então por isso que eu deixei dessa forma aqui. É exatamente esse caso daquele realf required, que é quando eu estou dizendo, olha, precisa fazer login novamente para eu poder alterar a senha. É uma questão de segurança. Poderia deixar de uma forma mais, amigável isso, mas por ser uma questão de segurança do Firebase, ele define isso lá, eu tenho que fazer a autenticação novamente desse usuário, né? Então eu preciso fazer aqui com o meu usuário teste, com a senha inicial. Deixa eu só ver aqui se é essa senha mesmo. É 6, né? ABC. E aí eu faço a alteração. Quando eu fizer essa alteração aqui, então eu posso fazer ABC, posso fazer CDE agora, CDE, não, esse aqui não é a senha, né? Esse é o nome. Vou colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, CDE. É minúsculo, CDE. Save. Pronto, com isso eu atualizei. Ih, bugou, hein? É o nome. Não é a senha. O que eu fiz aqui? Change name. Bora ver o que eu fiz aqui. Posso vir aqui no profile. Eu venho aqui nesse update username. Então eu altero esse cara para true. Show update change message. Eu coloco para false. O que ele está fazendo aqui? Colocou como final, né? Ou será que é porque eu não coloquei aqui? É porque ele está aqui. Tá certo. Então tá aqui, ó. Update. Show update password message. Deixa eu ver se ele vai fazer de novo aquilo, né?
vou alterar a senha para... Deixa eu sair aqui. Sign in, Caio, teste. Eu já consegui alterar a senha, então eu tenho que ir para com a outra senha, né? CD, sign in. Vem aqui, atualiza a senha. Vou primeiro atualizar o nome, tá? Para cá novamente. Atualizei o nome. Teoricamente eu já atribuí o valor para verdadeiro. Se eu atualizar a senha, 2, 3, 4, 5, 6, ABC. Password updated. Então tá aqui. Nesse caso ele tá fazendo correto esse processo, né? Beleza? Acredito que agora sim tá um pouco melhor essa estrutura. E a gente pode concluir o vídeo aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, entre em contato pelas redes sociais, enfim. A gente se encontra no próximo vídeo. Até!